Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h11, a gente está falando de transporte, mobilidade, são temas aqui frequentes, pauta frequente em Belo Horizonte. E as reclamações vão desde a qualidade dos ônibus, na verdade a falta de qualidade dos ônibus, tarifas altas, tempo de espera, enfim, uma lata de sardinha ali que os usuários têm que se submeter quando pegam ônibus, principalmente nos horários de pico. E segundo a Prefeitura, em 2024 foram realizadas 2.901 ações de fiscalização no transporte coletivo municipal. 18 mil ônibus foram vistoriados, alguns desses ônibus mais de uma vez vistoriados, o que representa uma média de 602 fiscalizações por semana. E com esse tanto de fiscalização, enfim, operação pra lá e pra cá, a gente ainda enfrenta problemas. Sobre esse assunto, a possibilidade aí do tarifa zero, a gente conversa agora com a Letícia Birchal, integrante do movimento Busão 0800. Letícia, me ouve direitinho? Bom dia. Bom dia, Letícia. Eu falei direitinho seu sobrenome, Birchal? Mas Birchal. Letícia, é o seguinte... Hoje a gente fala muito sobre a possibilidade de tarifa zero. Algumas cidades já implementaram, essa questão. E o que falta aqui em BH, em outras cidades também da região metropolitana, para que a gente tenha pelo menos, então, uma tarifa que corresponda à qualidade do serviço, que hoje está um pouquinho discrepante? Sim, então, bom dia a todo mundo, alegre de estar aqui. A gente tem 116 cidades no Brasil hoje que já implementaram a tarifa zero. Então, a gente já começa falando que essa é uma medida que é possível, né? Não é só um sonho, mas ela é possível, a gente já tem visto acontecer no Brasil afora. O que falta aqui em Belo Horizonte, eu acho que, em primeiro lugar, é vontade política. Então, porque... Nesse tanto de cidade, a gente já tem vários exemplos de como fazer a proposta sair do papel e se tornar realidade. Falta a gente ter uma vontade política para reconstruir o sistema de transporte de Belo Horizonte, buscar outras fontes de financiamento e uma operação que seja de qualidade para todo mundo. Letícia, quem fala com você é Murilo. Quando a gente fala em tarifa zero aqui em Belo Horizonte, o movimento, vocês defendem tarifa zero para quem? É para todo mundo? E como você falou, várias formas de financiamento dessa tarifa zero. Quais são essas formas, por exemplo, usadas em outras cidades? Ou é tudo direto, dinheiro direto das prefeituras via subsídios? Então, quando a gente fala de tarifa zero, a gente está falando de tarifa zero para todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. A gente entende que a política, quando a gente pensa a tarifa zero para todo mundo, a gente, inclusive, torna ela mais fácil de ser implementada, porque você para de ter que ficar olhando vários critérios pequenininhos para poder ter a gratuidade ou não ter a gratuidade, e você fala assim, agora o sistema é gratuito para todo mundo na hora de usar. Então, todo mundo sabe que alguém vai pagar. E essa que é a questão da fonte de financiamento. Mas na hora de girar a catraca, você nem vai ter mais catraca, você entra no ônibus e pode andar, sem ter que pagar passagem naquele momento. Nos exemplos que a gente tem já em vigência no Brasil, a gente tem sempre o dinheiro público, porque a gente está falando de um serviço essencial garantido pela Constituição no artigo 6º e é um serviço, então, que, por ser público e essencial, ele deve ser financiado pelos cofres públicos, ou seja, por toda a sociedade que se beneficia por um sistema de transporte em funcionamento. Ok, nas cidades que a gente já tem exemplos, a gente tem variadas formas de implementar. Algumas usam o dinheiro do poder público mesmo. Algumas já tinham subsídio, então elas aumentam esse subsídio até a gratuidade. Outras entendem, que ter uma empresa pública é mais interessante. Então, Maricá, por exemplo,
criou sua própria empresa pública de transporte para fazer o transporte gratuito, e ela é um exemplo para a gente pensar. E outras cidades também começaram a implementar possíveis taxas e possíveis formas de conseguir mais recursos orçamentários para conseguir financiar o transporte. E isso é o que a gente, na campanha Busão 0800, tem proposto. Para Belo Horizonte, uma taxa de transporte público para poder financiar ali os 2 bilhões de reais que a gente precisa para colocar tarifa zero para todo mundo. Letícia Birchall, integrante do movimento Busão 0800. Letícia, é Luciana agora falando com você. Você citou alguns exemplos, né, positivos em que essa implantação foi eficaz, né, ou acontece. Aqui em Belo Horizonte, por que você atribui o fato de ainda não haver, né, digamos, essa modalidade aí de passagem de graça, entre aspas, né, para todo mundo? Por que acontece aqui na capital que ainda não foi implantado, já que a gente acompanha aí a luta de vocês por tanto tempo? A gente tem um desafio, assim, né? Primeiro eu já falei, né, que é vontade política. E essa vontade política tem que olhar para um desafio específico, que é implantar tarifa zero em uma capital. Então, a gente, na campanha Busão 0800, né, tem proposto para Belo Horizonte ser a primeira capital do país a implantar a tarifa zero, que seria um marco maravilhoso para a gente ter de exemplo para as outras capitais brasileiras. O desafio da capital é o tamanho, né? É a dimensão da cidade e os recursos orçamentários que a gente sabe que estão sempre numa disputa política, que estão sempre ali numa disputa de prioridades e então, nesse sentido, uma fonte própria de orçamento para a tarifa zero seria bastante positiva para a cidade, para a gente conseguir garantir que sempre, a todo ano, né, a gente tenha esse dinheiro garantido para a população andar de ônibus. Porque quando a gente está vendo o subsídio que existe hoje, ele está numa grande disputa de valor. Todo ano a gente tem uma insegurança para ver qual que vai ser o tanto de recurso público que vai ser colocado no subsídio, e isso gera uma insegurança sobre aumentos tarifários, sobre qual que vai ser o preço da tarifa, se esse recurso está sendo bem empregado. Então, quando a gente repensa um sistema a partir da tarifa zero, a gente também vai repensar o próprio contrato das empresas, né, o próprio contrato de como vai ser a operação do transporte, para a gente não ficar na mão, ano após ano, de aumentos tarifários e da disputa orçamentária do subsídio. Letícia, só mais uma pergunta. Vocês já examinaram aí, quando eu falo vocês, do movimento aí do coletivo que você faz parte, vocês já examinaram as propostas dos atuais candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte? Vocês vão entregar algum documento para eles? Alguma candidatura aí representa ou tem ideias que o movimento de vocês aprova? Como é que você está vendo esses nomes colocados e as propostas? Olha, a gente fez um PL da taxa de transporte público, é o PL do Busão 0800. Ele foi apresentado à Câmara Municipal para trazer, então, essa fonte de financiamento que fica mais barato do que uma passagem por dia. Assim, ela é uma proposta bem interessante. E esse PL a gente já protocolou como uma campanha da sociedade civil. Então, o Tarifa Zero Minha BH e o Nossa BH apresentaram para a Câmara Municipal o PL em um movimento nacional com outras cidades que também fazem parte dessa campanha, que também apresentaram seus próprios PLs. Então, Belo Horizonte, São Paulo, Campinas, Salvador, Rio de Janeiro, Manaus e João Pessoa, cada um fez seu próprio projeto de lei para poder justamente colocar como proposta para as eleições. Então, o projeto de lei está disponível na Câmara, ele está em diálogo, né, com vereadores, com candidatos à vereança, e também a gente vai passar para uma nova fase da nossa campanha de incidência política, que, né, está em andamento, para apresentar para as candidaturas. E a gente
espera ter uma conversa séria, né, com base em propostas, para que a ideia de tarifa zero não seja só um nome falado pelas candidaturas, mas que seja um compromisso com recursos e um compromisso fático, né, a partir do nosso PL para ser levado adiante pelos candidatos e candidatas. Tá certo, Letícia Birchal, integrante do movimento Busão 0800, a gente também espera que esse diálogo avance, que essa proposta avance também dentro do Legislativo aqui de Belo Horizonte. Já agradeço demais a sua participação e disponibilidade. Eu que agradeço.